fala dessas condições, né, de tromboembolismo pulmonar, de trombose venosa profunda, a gente tem algumas recomendações muito clássicas para esse tipo de paciente, tanto para aqueles pacientes onde se tem uma suspeita de um tipo de diagnóstico desse, até mesmo para os pacientes que já têm o diagnóstico confirmado. Uma das grandes indicações que a gente viu aí ao longo do tempo no hospital é o famoso repouso no leito, né? A gente viu muito já prescrições escrito lá, repouso absoluto no leito, justamente pela desconfiança ou pela confirmação de um diagnóstico de algum evento tromboembólico. O fato é que não existe na literatura nenhum trabalho que embase essa recomendação. Não tem nenhum artigo científico que mostre realmente um benefício do repouso no leito para esses pacientes, certo? Então, esse tipo de recomendação, ela não tem embasamento científico que sustente. Do outro lado, vamos agora para o outro extremo, né? A gente tem um cara que está com recomendação de repouso no leito, e agora vamos para o outro total extremo, que seria a deambulação precoce. Então, a gente vai ter aí esse embate, né, de repouso no leito versus a deambulação precoce. Ou seja, em vez de você recomendar que seu paciente fique parado no leito, você recomenda que ele continue com as atividades normais dele, inclusive a deambulação, tá? Então, vamos ver aqui. Por que tradicionalmente se recomenda ao paciente que ele fique em repouso no leito? Porque existe uma preocupação de que o coágulo que está ali no membro inferior se desloque durante a deambulação. E com esse deslocamento, o paciente poderia evoluir, então, para o tromboembolismo pulmonar, para um TEP, que pode ser potencialmente fatal. Porém, nunca foi comprovado cientificamente que esse deslocamento do coágulo pode acontecer e nem que o repouso no leito evite que um tipo de deslocamento desse aconteça, tá? Então, apesar de a gente ter essa recomendação muito utilizada aí na prática clínica, a gente vê isso em muitos lugares, a gente não tem comprovação científica para isso. Além disso, o repouso no leito não é recomendado por nenhuma das diretrizes. A gente vai ver aqui algumas diretrizes, a gente vai ver que nenhuma recomenda repouso no leito. E lá no fim da aula, inclusive, eu vou mostrar para vocês uma sequência lá da APTA, da Associação de Fisioterapia Americana, que mostra uma sequência para você abordar esse paciente aí com TVP e TEP. Por outro lado, quando a gente fala da deambulação precoce, por que a gente quer recomendar que o nosso paciente realize a deambulação precoce? Porque o repouso no leito ele é deletério, a gente sabe os prejuízos que leva o paciente a ficar com baixos níveis de mobilidade no leito, vai ter prejuízo na massa muscular, na força, funcionalidade, e não só no sistema neuromuscular, também vai ter prejuízo no sistema respiratório, renal, o sistema hormonal como um todo. Então, o repouso no leito ele é muito deletério e ele prolonga a hospitalização. Quanto mais tempo no leito, maior a internação do nosso doente. Além disso, quando você diz para o seu paciente ficar parado no leito, o que acontece? Você promove maior estagnação do sangue, ou seja, você diminui a circulação, né? O paciente que está deitado no leito, ele está com aquela famosa estase circulatória, não está tendo um retorno venoso adequado, principalmente ali nos membros inferiores. Ou seja, a gente sabe que um dos grandes fatores de risco para evento tromboembólico é justamente baixos níveis de atividade, e aí quando a gente suspeita disso do nosso paciente, o que a gente fala para ele? Fique mais tempo parado. Ou seja, a gente está colocando em risco o nosso doente dando um tipo de orientação dessa. Você pode causar prejuízo orientando que ele fique mais tempo no leito, porque ficar mais tempo no leito é um dos fatores de risco para evento tromboembólico. Entende que a gente está piorando a situação do nosso paciente ao invés de melhorar? Então, a gente não pode dar um tipo de orientação dessa. Então, a gente tem aqui, ó, imobilidade, fator de risco para TVP. E, além disso, a deambulação precoce recomendada pelo American College of Chest Physicians, que é a associação responsável aí pela publicação da CHEST, né, que é uma das revistas científicas de maior prestígio aí na área médica que a gente tem. E a gente vai ver isso aí também, tá bom? Então, quando a gente faz esse embate aí entre repouso no leito e deambulação precoce, a deambulação precoce acaba ganhando.
A gente também tem esse guideline de prática clínica aqui da Fraser Health. Fraser Health é um grupo de hospitais que atua lá no Canadá, né? Lá eles são distribuídos por região, eles atuam lá numa região do Canadá. Esse guideline de prática clínica aqui foi feito a primeira vez em 2010, atualizado a última vez em 2013. O que ele fala? Há muito se acredita no campo da fisioterapia que não é seguro mobilizar um paciente com TVP, pelo risco de desenvolver uma embolia pulmonar. Porém, a literatura sugere que o benefício excede qualquer risco possível para mobilizar um paciente com TVP. Então, esse slide aqui representa bem o que é a nossa realidade, né? Porque não só na fisioterapia, como na enfermagem, na medicina, todo mundo que trabalha no hospital acredita que não é seguro mobilizar um paciente quando ele faz um TVP ou um TEP. Porém, o que a literatura mostra para a gente, e a gente vai ver, é que o benefício é muito maior do que o risco de se mobilizar. Então, ou seja, a gente precisa estimular esses pacientes a manterem um nível de atividade física e não estimulá-los a permanecerem no leito. Aqui a gente tem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular, então aqui uma sociedade brasileira, né? Quais são as recomendações, então, dessa diretriz brasileira? Então, falando aqui, da trombose venosa profunda, diagnóstico e tratamento. Quanto à deambulação, em pacientes com TVP aguda, recomenda-se a deambulação precoce ao invés de repouso no leito, quando possível. Então, se o seu paciente é capaz de deambular, recomenda-se que ele deambule ao invés de ficar em repouso no leito. Entende? Isso aqui já está descrito na literatura. Essa recomendação aqui é de 2015, não tem muita novidade. A gente viu lá o 2016, 2013, essa de 2015. Então, a literatura já está aí. Basta a gente conhecer, entender e aplicar com os nossos pacientes. E aí a gente vai ter uma prática muito mais segura e trazendo muito menos danos para o nosso paciente, né? E aí ele complementa aqui no parágrafo, em revisão sistemática que avaliou os benefícios e riscos da atividade física em pacientes com TVP aguda de membros inferiores, observou-se que deambulação precoce é segura e pode diminuir sintomas agudos de TVP, e também que exercícios físicos regulares não aumentam os sintomas nos membros inferiores e pode prevenir a melhora da síndrome pós-trombose, tá? Pós-trombótica, né? Então, a gente tem benefícios ao invés de prejuízo quando o paciente é estimulado a deambular, a se manter ativo. Aqui, a gente tem a recomendação que está na CHEST, né? A recomendação do American College of Chest Physicians. Esse documento aqui é de 2012, então, de novo, não é novo, vai bater 10 aninhos já esse documento aqui. O que eles falam? Em pacientes com uma trombose venosa profunda, né, deep vein thrombosis of the leg, na perna, a gente sugere deambulação precoce ao invés de manter o paciente no leito, tá bom? Então, recomendação brasileira, recomendação americana das sociedades médicas é que esse paciente não fique restrito ao leito. A gente tem a recomendação também da PTA, né, que é a American Physical Therapy Association, Associação Americana de Fisioterapia, essa aqui liberada inicialmente em 2014. O que eles falam? Não recomende repouso no leito após o diagnóstico de trombose venosa profunda após início da terapia de anticoagulação, a menos que preocupações médicas significativas estejam presentes. Então, de novo, mais uma recomendação para que o nosso paciente não fique no leito, tá bom? Vamos ver agora o que a gente tem de evidência, né? E aí, vocês estão gostando, galera, da aula? Vocês acham que isso pode ajudar você? Saber essas coisas pode ajudar você a melhorar o atendimento que você oferece para o seu paciente, o cuidado que você oferece para o paciente? Então, ajuda aí, clica na setinha, compartilha com os amigos para poder ajudar mais gente, ajudar mais pacientes, e clica aí no joinha, que daí, clicando no joinha, você me ajuda a te ajudar, né? Faz o vídeo aparecer aí para mais gente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, o que a gente tem aqui, então, as evidências, né? Os estudos. A gente viu as recomendações ali de prática clínica, as recomendações das sociedades. Vamos ver aqui, então, essa meta-análise. Então, essa meta-análise é de
repouso no leito versus deambulação precoce, quando a gente está falando aqui ó, de TEP, TVP ou de pacientes com ambos. Essa meta-análise, ela incluiu 1, 2, 3, 4, 5 estudos, e nesses 5 estudos aí, a gente tem ao todo 3.048 pacientes, tá? Desses 5 estudos, 4 são randomizados e um é um estudo prospectivo. O que eles consideravam, né, como repouso no leito? Ó, o primeiro estudo, pacientes ficavam 8 dias em repouso no leito, o segundo 4 dias, o terceiro 5 dias, o quarto estudo 9 dias no leito, e no último estudo os pacientes ficavam pelo menos mais que 3 dias no leito. E a deambulação precoce, ó, no primeiro estudo era realizada até o segundo dia, no segundo, terceiro e quarto estudos era realizado a partir do dia 0, então, ou seja, o paciente chegou, teve aquele diagnóstico, aquela suspeita, ele já era liberado para deambular, e no último estudo o paciente deambulava até pelo menos o terceiro dia. O que essa meta-análise viu? Que quando o paciente deambula precoce, não aumenta o risco de um novo TEP. Então, se o paciente lá teve TEP, TVP e era liberado para deambular, isso não aumentava o risco de um novo TEP. Além disso, o paciente que deambulava tinha uma tendência a diminuir a sua chance de desenvolver uma nova trombose venosa profunda e diminuir também a mortalidade, tá? E isso é muito lógico. Se o seu paciente já tem uma suspeita ou um diagnóstico de TVP e TEP, esse paciente lá pelo score de Wells automaticamente já tem um risco aumentado de ter um novo episódio de evento tromboembólico. Quando você fala para esse cara ficar no leito, você está aumentando o risco. Lembra que lá no score de Wells, ficar no leito por 3 dias ou imobilizado 3 dias aumenta o risco? Então a gente tem que fazer justamente ao contrário, estimular que ele mantenha níveis de atividade, estimular que esse paciente saia da cama. E isso vai diminuir o risco de um novo TEP, uma nova TVP e diminuir inclusive a mortalidade. Então, nessa meta-análise, com mais de 3.000 pacientes, foi muito bom a deambulação precoce comparada com repouso no leito. A gente tem essa outra meta-análise, essa aqui agora de 2015, também de repouso no leito contra a deambulação precoce nos pacientes aqui ó, com TVP. Essa aqui já incluiu mais estudos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estudos. A maioria deles ó, são ensaios randomizados controlados, né, os RCTs. E aí a gente tem um estudo prospectivo, um estudo retrospectivo e um estudo não randomizado. Ao todo aqui, nessa meta-análise, a gente tem mais de 3.200 pacientes. O repouso no leito era de no mínimo 3 dias, mas tinha estudos aqui ó, que chegavam ó, a 9 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias, ou seja, uma semana. No último estudo aqui, ó, entre 7 e 14 dias de repouso no leito. Então, vê que é muito tempo no leito, né? De 3 até 14 dias esse paciente ficava no leito. A deambulação precoce ocorria entre o D0 e o D3, ou seja, do dia que o paciente... do primeiro dia que o paciente estava ali até o terceiro dia, né, ele considerava como uma deambulação precoce. E na maioria desses estudos, o que eles usavam de anticoagulação era a heparina de baixo peso molecular, né? Geralmente aqui no Brasil, a enoxaparina, o Clexane é o que a gente usa nesse caso. Qual que é, então, a conclusão dessa meta-análise? Deambulação precoce comparada com o repouso no leito não aumenta o risco de um novo TEP, não aumenta o risco de uma nova TVP, não aumenta o risco de progressão da TVP, né? Ou seja, essa TVP piorar, e não aumenta o risco desse paciente morrer, que são todas as preocupações que as pessoas têm e é por isso que elas recomendam que o paciente fique no leito. Então veja que é justamente o contrário do que a gente pensa. A gente pensa que pedir para ficar no leito vai ajudar o paciente e pelo contrário, o que ajuda o paciente é manter ele ativo. Ó, andar não aumentou o risco de TEP, de TVP, de progredir TVP e nem de morte. E além disso, diminuiu a dor no membro afetado e o edema. Lembra, né, que isso aqui são
sinais clínicos da TVP, dor e edema, deambular ajudou a recuperar mais rápido esses problemas de dor e de edema. E além disso, o nosso paciente também pode melhorar dor nas costas, constipação e os custos. Por quê? Se não fica restrito ao leito, né, o paciente deambula, fica na cadeira, ele pode não ficar deitado o dia todo, tem menos dor nas costas. Nossos pacientes que ficam deitados muito tempo na cama reclamam, né, de dor nas costas. Constipação. Trato gastrointestinal tem total relação com ficar de pé, andar, ter mobilidade. Então, não ficar parado diminui a constipação. E diminui os custos, porque se esse paciente se recupera mais rápido e ele tem menos prejuízo de ficar no leito, a gente gasta menos para cuidar desse paciente.